Fala galera, professora Luana Chamarela na área de língua portuguesa e hoje a gente vai fazer uma revisão para a sua tão esperada prova da SPSEX, tá? Baseada nos pontos que mais caem de língua portuguesa. Para quem já conhece a prova da SPSEX, sabe que é uma prova relativamente gramatiqueira, tem apenas um texto, esse texto vai servir aí para a sua prova como um todo. Então, selecionei ali questões que podem ser que apareçam aí na sua prova, a gente torce para que sim, tá? É uma prova que gosta muito da parte da sintaxe, além dos outros campos, né, do português, morfologia, semântica. Então, eu tentei aqui compilar o maior número de assuntos que podem aparecer na sua prova. E português é vida, lembrem-se disso, e vamos lá, rumo à aprovação, beleza? Rumo ao gabarito aí em língua portuguesa. Texto 1, peguei um texto aqui, da Clarice Lispector, tá? Clarice Lispector escreve poemas, contos, e esse texto aqui tem esse quê ali de conto barra crônica, né? Vamos a ele. O bobo, por não se ocupar com ambições, tem tempo para ver, ouvir, tocar o mundo. O bobo é capaz de ficar sentado quase que sem se mexer por 2 horas. Se perguntado por que não faz alguma coisa, responde: estou fazendo, estou pensando. Ser bobo às vezes oferece um mundo de saída porque os espertos só lembram de sair por meio da esperteza, e o bobo tem originalidade. Espontaneamente lhe vem a ideia. O bobo tem a oportunidade de ver as coisas que os espertos não veem. Os espertos estão sempre tão atentos às espertezas alheias que se descontraem diante dos bobos, e estes os veem como simples pessoas humanas. O bobo ganha utilidade e sabedoria para viver. O bobo nunca parece ter tido vez. No entanto, muitas vezes o bobo é um Dostoiévski. Há desvantagens, obviamente. Uma boba, por exemplo, confiou na palavra de um desconhecido para a compra de um ar refrigerado de segunda mão. Ele disse que o aparelho era novo, praticamente sem uso. A pessoa já imagina ali que vem um golpe, né? Praticamente sem uso porque se mudara para a Gávea, onde é fresco. Vai a boba e compra o aparelho sem vê-lo sequer. Resultado, não funciona. Chamado um técnico, a opinião deste era de que o aparelho estava tão estragado que o conserto seria caríssimo, mas valia comprar outro. Mas, em contrapartida, a vantagem de ser bobo é ter boa fé, não desconfiar e, portanto, estar tranquilo. Enquanto o esperto não dorme à noite com medo de ser ludibriado, o esperto vence com úlcera no estômago. O bobo não percebe que venceu. Aviso: não confundir bobos com burros. Desvantagem: pode receber uma punhalada de quem menos espera. É uma das tristezas que o bobo não prevê. César terminou dizendo a célebre frase: até tu, Brutus. Bobo não reclama. Em compensação, como exclama? O bobo é sempre tão simpático que há espertos que se fazem passar por bobos. Ser bobo é uma criatividade e, como toda criação, é difícil. Por isso é que os espertos não conseguem passar por bobos. Os espertos ganham dos outros. Em compensação, os bobos ganham a vida. Bem-aventurados os bobos, porque sabem sem que ninguém desconfie. Aliás, não se importam que saibam que eles sabem. Os bobos, com todas as suas palhaçadas, devem estar todos no céu. Se Cristo tivesse sido esperto, não teria morrido na cruz. Bobo é Chagall, que põe a vaca no espaço voando por cima das casas. É quase impossível evitar excesso de amor que o bobo provoca. É que só o bobo é capaz de excesso de amor. E só amor faz o bobo. Maravilhoso, né? Perdoe minha tosse, tá? De vez em quando. Vamos lá. É um texto que fala que ser bobo, resumidamente, é uma vantagem, né? A autora que diz que é preferível ser bobo a ser uma pessoa não boba, né? Mas que esperta, quer passar a perna nos outros. E aí ela cita Chagall, né? Que é aquele quadro, aquela pintura meio surrealista, né? Então, assim, bobo é Chagall, que põe vaca no espaço voando por cima das casas. É uma ironia. Ela tá falando que ser bobo é muito mais saudável que ser esperto, ainda mais no mundo em que a gente vive, né? Que as pessoas tentam passar a perna umas nas outras, estão o tempo todo pensando em lucrar com alguma coisa. Então, a Clarice aqui defende a questão de ser bobo. Esse texto não é um texto
É até a nossa primeira questão, né? Não é um texto difícil, não é um texto complexo, tem uma tipologia textual, que é o que a gente vai ver aqui na nossa primeira questão, tá? E é um texto que fala de coisas cotidianas, né? A gente lê esse texto, a gente se identifica. Ah, esse texto aqui fala sobre uma coisa, realmente. Algum dia eu já fiz papel de bobo, outro dia eu já quis ser esperto, beleza? Então, os textos da SpaceX são bem tranquilos, não são textos mirabolantes, artigos científicos pesados, nada disso, show? Primeira questão, vamos lá. Com relação aos aspectos tipológicos do texto de Clarice Lispector, pode-se afirmar que o texto pertence a uma questãozinha de interpretação, né, barra tipologia textual. Existem 5 tipologias textuais: narração, descrição, argumentação, dissertação e injunção, beleza? Esse texto da tipologia narrativa, configurando-se como uma crônica, tem uma narração aqui, tem personagem, tem enredo, tem narrador, tem tempo, tem espaço? Provavelmente você está me respondendo que não, né? Então, assim, não é bem um texto narrativo. Ah, Luana, mas você falou no início lá do vídeo que a Clarice escreve contos, crônicas. Sim, esse texto é uma crônica, é um conto com um quê de crônica, por quê? Fala de um fato cotidiano, tá? Fala de um assunto cotidiano comum a todos nós, beleza? Que são as pessoas serem bobas ou serem espertas aí na nossa sociedade. É a característica e os benefícios de cada uma. No caso, ela defende o benefício aí do bobo. Então, não tá narrando uma história, beleza? Tipologia argumentativa, configurando-se como dissertativo. Por que não é um texto argumentativo? Texto argumentativo tem a função de defender um ponto de vista baseado em argumentos. Então, você tem a tese, que é a sua ideia defendida, e você vai defender essa ideia baseada em argumentos. Então, por exemplo, sou a favor do uso de aparelhos eletrônicos em sala, sua tese. Por quê? Aí são seus argumentos. Porque os alunos podem fazer atividades lúdicas, podem fazer pesquisas e assim por diante. Então, ele não está argumentando aqui nada. Está só descrevendo, já falando, né? As características dos bobos. Então, letra C, tipologia descritiva pelo uso constante de características dos bobos. Sim, a gente tem aqui um texto meramente descritivo. Ela vai o tempo todo caracterizando os bobos, o benefício de ser bobo. Então, por enquanto, aqui, ó, nossa letra C tá bonitinho como o nosso gabarito, beleza? Então, ser bobo é assim, assim, assado, o bobo não sofre, o bobo ama mais, o bobo pode ser enganado, mas ao mesmo tempo ele vive melhor, ele vive mais tranquilo. Então, descrição pelo uso constante de características dos bobos, beleza? Informativa, configurando-se como um texto meramente explicativo? Não, eu não estou explicando quem é o bobo, né? Eu estou usando características do bobo, então, meramente explicativo, tipologia informativa, não. E injuntiva, injunção, textos injuntivos são receitas de bolo, são manuais de instruções, então, ó, receitas são textos injuntivos, tá? Manuais, manual de instrução. Aqui não é o caso, a gente não tem nenhum ensinamento. No texto injuntivo, a gente tem verbos de comando. Lembram? Verbos no imperativo. Beleza? Portanto, letra C, de com certeza você acertaria. Próxima questão, cidadão do bem, vamos lá. Só não se pode afirmar após a leitura atenta do texto, tá? Uma dica que eu dou, né? Muita gente cai na tentação de olhar a prova antes de ler o texto. Cara, você vai estar perdendo tempo. Então, assim, lê o texto. Ah, Luana, não, eu vou para as questões. Lê o texto. A SpaceX vai ter um texto e todas as questões vão ser baseadas nesse texto. Então, não vai para a questão, depois voltar para o texto, que aí você vai perder tempo. Você vai ficar igual uma barata tonta. Ai, meu Deus, a questão, vai para o texto, vai para a questão, vai para o texto. Então, lê o texto. Suave, na nave, bota lá, marca as palavrinhas que você acha que são mais importantes e vida que segue. 2. Só não se pode afirmar, só não se pode, né? Após a leitura atenta do texto, então aqui a gente tem um não, o que não se pode dizer em relação ao texto. Show?
Ser bobo é uma vantagem, pois os bobos dormem em paz e sem preocupações de enganar os outros? Sim. Em certo momento do texto, ela fala lá que os bobos dormem em paz, não se preocupam em enganar os outros, não dormem igual aos espertos, né, com úlcera no estômago. Então, a nossa letra A aqui está de boa, tá? Certinha. Ele quer que não tá certa, tá? Então, a nossa letra A está correta. Vou botar aqui um checkzinho. B. Ser esperto é mais interessante que ser bobo. Uma vez que bobos são mais facilmente enganados, como, por exemplo, a boba que acreditou na venda de um bom ar-condicionado. Galera, no texto, a gente leu aqui, ela fala que ser esperto é mais interessante do que ser bobo? Não, então essa parte aqui tá errada, tá? Ser esperto não é mais interessante que ser bobo, é o contrário. Então, por enquanto, a nossa letra B aqui é a nossa resposta que está incorreta, seria o nosso gabarito. Deixa aqui. C. O caráter meramente informal da escrita, simulando uma metodologia da descoberta, né? É um texto bastante informal, não tem grandes dificuldades aí no vocabulário. Do novo, através da qual se dá mais importância aos elementos da organização retórico-lógica do texto. O que ele quis dizer na letra C? Ai, Luana, não entendi nada, né? O que é essa letra C? A letra C está dizendo que o vocabulário mais informal... o que é vocabulário informal? É gíria? É abreviação? Não, galera. Um vocabulário mais informal é sem palavras eruditas, sem uso de termos que você possa desconhecer. E aí ela está mais preocupada em te convencer, tá? Em jogar ali questionamentos, não que você vá responder, tá? Por isso que é retórico-lógica. Mas ela está mais promovendo a reflexão do que ela está preocupada com a linguagem. Então, a nossa letra D, a nossa letra C está certa. Beleza? D. Os bobos são menos ambiciosos que os espertos, correto? E, portanto, exalam mais amor que os outros. Perfeita também essa. Show? Tanto que ela termina falando, né? Os bobos exalam amor. E a letra E. Os bobos valorizam as pequenas coisas e transcendem mais coisas na vida que os espertos. Sim, quando ela fala que o bobo não está preocupado, né, em vencer na vida, em, sei lá, se dar bem o tempo todo, ele está aproveitando muito mais a vida do que os espertos, né, preocupados o tempo todo em passar a perna no outro, por exemplo. Show? Portanto, gabarito aí bonitinho, lindo, nossa letra B de Brasil. Vamos para a próxima. Próxima questão. Aí já começa um pouquinho, ainda é um pouquinho de interpretação, porém com já regras gramaticais, beleza? Vamos ao texto. Vamos lá. Das alternativas a seguir, em qual opção a vírgula... Tá vendo? Questãozinha de pontuação também pode ser que apareça, tá? Então, a questão aqui de vírgula. Não poderia, preste atenção, não poderia ser colocada, uma vez que infringiria as regras gramaticais. Então, é uma questão de vírgula, porém, em nenhuma das alternativas você vai ver a presença da vírgula. Então, é uma questão para te fazer pensar. Você vai ter que o tempo todo ver se naquela frase eu posso botar vírgula. Não, por quê? Então, é um trabalhinho de formiguinha mesmo. Vamos lá. O bobo não percebe que venceu. Galera, se eu colocar a vírgula aqui, ó, vamos lá. O bobo, vírgula. Essa vírgula tá certa? Deixa eu apagar aqui que saiu meio que parece um acento aqui no bobo. Essa vírgula tá certa? O bobo, vírgula, não parece que venceu. Você pode colocar uma vírgula aqui? Não, Luana, você deve estar me respondendo isso, porque a gente não separa o sujeito do predicado através da vírgula. E depois de percebe, por exemplo, o bobo não percebe que venceu. Também não, a gente não pode separar sujeito de predicado com vírgula e também a gente não pode separar o verbo do complemento verbal com vírgula. Então, por enquanto, a letra A, em hipótese alguma, a gente pode colocar vírgula, tá? Se você colocar vírgula no não, o bobo não percebe que venceu. Também não, galera. O não é um advérbio de negação deslocado, ou seja, ele não está ao final da frase, porém, ele é uma palavra só. Ele é uma palavrinha única, então você não pode colocar vírgula para isolar esse adjunto adverbial de negação. Beleza? Então, a nossa letra A, por enquanto, as vírgulas não são bem-vindas. A letra B vai ter vírgula, né, Luana? Já que a resposta é a letra A, não. Vamos com calma. Ser bobo, vírgula, às vezes, vírgula,
oferece um mundo de saída, vírgula. Porque os espertos só se lembram de sair por meio da esperteza. Aqui a gente pode botar vírgula, suave. Às vezes é um advérbio de tempo deslocado, então você marcou ali com a vírgula. E porque, para antecipar aí uma oração explicativa. Então, a letra B você pode botar vírgula, perfeito? Letra C. O bobo tem a oportunidade de ver as coisas, vírgula, que os espertos não veem. Essa vírgula aqui, galera, antes desse que, ela pode ser colocada ou não. Quando a gente coloca a vírgula antes do que, né, relembrando aí orações, a gente está dizendo que isso aqui é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Então, você pode botar a vírgula. O bobo tem a oportunidade de ver as coisas que os espertos não veem, tá? Os espertos não veem as coisas. Para quem não lembra, esse que aqui é um pronome relativo, que está retomando coisas. E aí você pode marcar com a vírgula, sim, explicando essa oração. Beleza? Show. D. Praticamente sem uso, porque se mudara para Gávea, onde é fresco. A mesma coisa, ó. Praticamente sem uso, vírgula. Porque se mudara para Gávea, onde é fresco. Aqui você também pode marcar com uma vírgula, tá? Onde é fresco. Você pode botar como esse onde é fresco como uma oração adjetiva, explicando aí o termo Gávea. Então, uma oração adjetiva, que no caso, a vírgula, explicativa. Beleza? O bobo ganha utilidade e sabedoria para viver. Luana, aí, onde é que a gente pode colocar a vírgula? Aqui, ó. Aqui você pode colocar uma virgulinha, porque é uma oração, esse para viver, é uma oração adverbial final. E aí, como eu falei ali no caso do advérbio deslocado, tudo bem que essa oração está no início, né? Está no final, na sua posição oficial. Porém, se você marcar com a vírgula, serve para dar uma ênfase nesse advérbio. Então, não tem problema. Coloca-se a vírgula ou não. Quando você desloca o adjunto adverbial, por exemplo, se esse advérbio estivesse na frente, por exemplo, para viver, aí sim, vírgula, aí é obrigatória a presença da vírgula, beleza? Só que aqui, como ele está no final, você coloca ou não a vírgula de uma maneira opcional. Show? Vamos para a próxima. Gabarito aí, então, letra A, tá? Sem vírgula separando o sujeito do predicado e sem vírgula separando o verbo do complemento verbal. Show? Número 4. Assinale a alternativa que contém uma conjunção subordinativa consecutiva. E, Luana, sei o que é isso não. Rolê de conjunção? Que porra é essa, né? Vamos lá. O que é uma conjunção? Conjunção são elementos que conectam as orações. Por que ela é subordinativa? Porque ela está ligando orações o quê? Alguém lembra? Dependentes entre si. E por que ela é chamada de consecutiva? Você deve estar me respondendo que tem valor de consequência. Então, a oração, a conjunção consecutiva, tem um valor aí de consequência, beleza? Então, você vai catar qual das alternativas a conjunção ela é consecutiva. Alguma palavrinha ali que traz o valor de consequência para a oração, beleza? Letra A. O bobo tem a oportunidade de ver as coisas que os espertos não veem. Vamos lá. Aqui a gente tem que os espertos não veem. Aí você, numa questão de conjunções, de orações, você vai catar sempre, tá? Esses elementos que ligam as orações. Aqui no caso é o quê? E aí, ó, o bobo tem a oportunidade de ver as coisas que os espertos não veem. Esse que não está retomando coisas, como eu já comentei na outra questão. Então, esse que é um pronome relativo. Se ele é um pronome relativo, ele não tem valor de consequência, ele retoma um termo anterior. Então, a letra A já não pode ser, beleza? B. Tão atentos às espertezas que... tão atentos às espertezas que... Aí, olha esse que aqui. Que se descontraem diante dos bobos. Esse que, em primeiro lugar, a gente tem esse tão, né? Que já dá uma dica de que essa oração vai ser consecutiva. Estão tão atentos às espertezas alheias que o que acontece? Se descontraem diante dos bobos. Esse que aqui, ele tem valor de consequência. Tipo assim, eles estão mais preocupados com uma coisa, causa. Qual é a consequência? Se descontraem diante dos bobos. Então, a letra B, a gente tem, sim, uma conjunção consecutiva.
Se eu disser o aluno estudou tanto que foi aprovado, esse que traz a ideia de consequência. Beleza? Então, deixa a letra B aí, por enquanto, é o nosso gabarito. É uma das tristezas que o bobo não vê. Aqui a gente tem o que também. É uma das tristezas que o bobo não vê. Aí eu te pergunto, esse que, ele está retomando algum termo? Sim, ó, tristezas. O bobo não vê, não prevê, desculpa, as tristezas. Então, ele é um pronome relativo, beleza? Ele não tem nenhum valor de consequência aí nesse contexto. Show? Letra D. É impossível evitar excesso de amor que o bobo provoca. A mesma coisa. O bobo provoca o quê? Amor. Então, a gente tem um pronome relativo também nesse que. Por que eu botei muita... Eu que fiz, né, essas questões. Por que eu botei muito o que? Porque o que ele vai confundir. Ele pode ser conjunção integrante, ele pode ser pronome relativo ou, como na letra B, ele pode trazer a ideia de consequência, beleza? Nessa daqui, ele disse que aqui a gente tem uma conjunção integrante. Para quem não lembra, a conjunção integrante, ela liga, no caso, o verbo dizer aqui ao seu complemento verbal, o nome ao seu complemento nominal. Então, a gente tem uma conjunção integrante, portanto, nosso gabarito, letra B, tá? O que é trazendo aí uma ideia de consequência. Show? Vamos para a próxima. Espero que esteja dando para você ter uma luz aí, mais do que você já tem, né? Então, vamos lá para a próxima. Dentre os trechos apresentados a seguir, qual deles contém contém um período classificado como composto? Vamos lá, galera. O que é um período composto? Em primeiro lugar, né? A questão está falando de período composto. O que é um período composto? É um período que tem mais de uma oração. Então, o período composto é mais de um verbo. E aí vamos ver qual das orações tem mais de um verbo. Não esqueçam aqui numa questão como essa de complemento de locução verbal, tá? Porque são dois verbos que contam com apenas um. O bobo ganha utilidade e sabedoria para viver. Período composto, tá? Então, suave. Aqui a gente tem já a nossa possível resposta. Letra B. Os bobos, com todas as suas palhaçadas, até aí nenhum verbo, nenhuma locução verbal, devem estar todos no céu. Devem estar aqui, foi o que eu falei, é uma locução verbal. Por quê, Luana? A gente tem dois verbos, tá? Ó, dever e estar. E o segundo é o nosso principal. Então, devem estar locução verbal. Não é essa? César terminou dizendo a frase até tu, Brutus. Até tu foi ótimo. A mesma coisa, ó. Terminou dizendo. Aqui a gente tem uma locução verbal. E o resto da frase aí a gente não tem mais nenhum verbo. O bobo nunca parece ter tido vez. Aqui a gente tem um gerundismo, né? Gerundismo não porque não tem nenhum verbo no gerúndio, mas é que nem quando a gente fala vou estar transferindo, é tipo isso, é tipo um gerundismo. Parece ter tido. Locução verbal, então a gente só tem aí um período simples, beleza? E a nossa letra estou fazendo, também uma locução verbal, porque a gente tem dois verbos, cujo principal é o segundo. Então, o nosso gabarito aí, suave, é a nossa letra A, porque a gente tem o verbo ganhar e o verbo viver, beleza? Questãozinha fácil de período e, enfim, vai que apareça, né? Tomara que apareça, porque são questões fáceis. Se bem que nunca é bom só ter questão fácil, né? Que aí a chance de todo mundo acertar é maior, e aí você acaba sendo igual a todo mundo. 6, vamos que bora. O bobo, por não se ocupar com ambições, tem tempo para ver, ouvir e tocar o mundo. Então, beleza, questãozinha de orações. A oração destacada é essa daqui, tá? Na hora aí da formatação saiu. Então, vamos lá. O bobo, por não se ocupar com ambições. Essa oração destacada. E aí tá perguntando o valor dessa oração. A oração destacada é classificada como... Vamos lá. O bobo, ele não se ocupa com ambições. Ok, é um fator. Aí, o que acontece? Ele tem tempo para viver, ouvir e tocar o mundo. Essa oração, o fato dele não se ocupar com ambições, é a causa. É a causa para que ele possa viver,
ouvir e tocar o mundo. Então, não se ocupar com ambições, causa. Viver e tocar o mundo, consequência. Portanto, essa oração destacada, ela tem o valor de causa, tá? E por que que ela é uma oração reduzida? Porque a gente não tem a conjunção causal. Como, por exemplo, como o bobo, como não se ocupa com ambições, o bobo, já que não se ocupa com ambições, a gente não tem a conjunção e a gente tem o verbo, ó, por não se ocupar, aqui, ó, a gente tem o verbo na forma de infinitivo, numa forma nominal, beleza? Então, essa oração tem um valor de causa, eu quero que você entenda isso, tá? Não se ocupar com ambições é o motivo, é a causa que faz com que ele viva mais. E ela é reduzida devido à ausência da conjunção. Portanto, nosso gabarito letra E. Oração subordinada, adverbial, causal, reduzida de infinitivo. Show, galera? Espero que estejam gabaritando até agora, tá? Português é vida, hashtag fica a dica. Número 7. 7 é uma questão de concordância verbal, né? Digamos assim. Então, vamos lá à nossa questãozinha 7, beleza? Há desvantagens, uma questão que tem um trechinho no singular, a desvantagem, obviamente. Ele fala, caso desvantagem fosse para o plural, tá? Caso esse substantivo vá para o plural, o trecho poderia ser reescrito sem problema sintático e semântico em qual alternativa? Então vamos lá que essa questão tem uma pegadinha, eu fiz isso propositalmente. Você tem que botar a desvantagem no plural, beleza? Haverá desvantagens, obviamente. Verbo haver no sentido de existir, para quem não lembra, tá? O verbo haver no sentido de existir, ele fica no singular, mesmo que esse termo posterior seja plural. Por quê? Esse termo posterior, ele não é o sujeito do verbo existir, ele é o complemento verbal dele. Então, há desvantagens, verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Show? Então, tá certa por enquanto. Existe desvantagem. Como é que deveria ficar essa daqui? Existem desvantagens, tá? Porque o verbo existir, ele sim pode ir para o plural, tá? Porque o que vem depois dele vai ser o sujeito. Então, quando você fala existe desvantagem, você está cometendo aí um desvio de concordância. Então, existem desvantagens. Melhorei aqui. Então, a letra B já não pode ser, porque o verbo deveria estar no plural. Haverão desvantagens? Também não. Deveria ser como? Igual a letra A, né? Haverá desvantagens. Existe desvantagem. E olha a letra D aqui. Ah, Luana, a letra D está certa. O verbo existir, ele vai concordar com o termo que vier depois, porque esse termo é o quê? Esse termo é o sujeito dele, tá? Então, quando a gente fala existe desvantagem, a oração está perfeita. Só que qual é o problema? Não está no plural e está pedindo para botar no plural, tá? Então, existe desvantagem, tá certo, segundo a concordância verbal, mas não é o que a questão está te pedindo. A questão está querendo que você coloque desvantagem no plural. Então, tá vendo a pegadinha? Aí você, talvez distraído, iria marcar a letra D. Mas se liga nas pegadinhas, tá? Porque elas são importantes aí para confundir sua cabeça propositalmente. E a letra E, pelo amor de Deus, né? Ão desvantagens. Ão fica até feio, né? Como é que deveria ser esse ão desvantagens? Deveria estar como? Há desvantagens. Tá? Então, o verbo haver aqui no singular e não ão desvantagens. Então, portanto, nosso gabarito, letra A. Haverá desvantagens, obviamente. Tá? Então, o verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, ele não tem sujeito, tá? Se você trocar por existir, aí sim ele vai entrar em concordância ou no singular ou no plural com a palavra que vier depois. Beleza, galera? Vamos lá para a próxima questão. No trecho, aviso. Não confundir bobos com burros. Desvantagem. Pode receber uma punhalada de quem menos espera. Os 2 pontos foram usados com a finalidade de questãozinha de pontuação / interpretação, né? Vamos lá, a gente tem 2 pontos aqui, né? 2 vezes aparecem os 2 pontos. Então, ó, aviso, 2 pontos.
Não confundir bobos com burros e desvantagem, 2 pontos. Por que esses 2 pontos foram usados? Para alertar os leitores para o que será dito a seguir? Pode ser, né? Deixa aqui de stand-by. Aviso, 2 pontos. Esses 2 pontos antecipam ali o que vem depois, então ok. Enfatizar o que foi dito anteriormente. Eu estou dando ênfase no que foi dito anteriormente? Não, né? Não estou dando ênfase. Eu estou literalmente antecipando o que vem depois. Então, dar ênfase ao que foi dito antes, aviso e desvantagem? Não. Separar o aposto do vocativo. Essa aqui é para você anular, né? Vocativo é um chamamento, a gente não está chamando ninguém aqui, não está chamando os burros. E aposto é um termo explicativo. Não, a gente não está chamando ninguém. Desvantagem? Vem cá. Aviso? Vem cá. Nada disso. Estruturar o texto injuntivo? Não, né, gente? Injunção é uma ordem. Não confundir, até tem o que de ordem. Agora, desvantagem. Aqui, ó. Pode receber uma apunhalada pelas costas. É uma ordem? Não, esse pode estar dando até uma ideia de possibilidade, não de ordem. E a letra E, priorizar os bobos e não os espertos. Também não, tá? Questãozinha tranquila. Então, é para alertar, é para antecipar literalmente o que vem depois. Beleza? Que aí tá explicando o tal do aviso e as desvantagens. E a desvantagem. Show? Vamos à próxima questão. 9. O conectivo destacado, conectivo aqui no caso é o enquanto, tá? Vou botar aqui para vocês. O conectivo destacado, enquanto. Vamos lá. Eis o conectivo destacado que eu acabei de destacar. Tem o valor semântico de enquanto o esperto não dorme à noite, com medo de ser ludibriado, o esperto vence com úlcera no estômago. Beleza. Esse enquanto, se você me disser que ele tem um valor de tempo, você está certo. Em dado momento ali você está certo. Só que assim, se não tivesse a letra A, concomitância, você poderia, sem nenhum problema, marcar o enquanto como valor temporal, tá? Enquanto, quando, assim que, você poderia marcar com valor temporal. Só que existe um problema. Tem a letra A, que é a concomitância. Quando a gente tem a letra A, o que são ações concomitantes? São ações que acontecem o quê? Ao mesmo tempo. Então, se você tem a letra A, concomitância, você não pode dizer que esse enquanto tem valor de tempo, beleza? Ele tem o valor de concomitância, de ações que acontecem ali ao mesmo tempo. Enquanto eu estudo, você está na aula. Enquanto eu trabalho, você estuda. Então, ações que acontecem ali ao mesmo tempo, tá? Então, se não tivesse a concomitância, você iria marcar tempo, beijo Brasil, seria feliz. Só que concomitância é o nosso gabarito, tá? Porque esse enquanto marca que as ações estão acontecendo uma ao mesmo tempo da outra. Tempo seria o quando, assim que, né, em dado contexto. Proporção, à medida que se estuda, mais se sabe. Quanto mais se estuda, mais se sabe, beleza? A adição é o e, mas também o e, o não só, mas também. Então, se eu disser, ele não só estuda, mas também faz os materiais, faz as atividades. E explicação é o nosso pois, por quê, por quanto, beleza? O que, dependendo, né, se ele tiver abreviação do porquê, estuda que a prova será logo. Então, pode ter um valor de causa também. Então, enquanto aí fechadinho, letra A, valor de concomitância, tá? Simultaneidade, enfim, ações que acontecem ali no mesmo momento. Show? Número 10. Os espertos estão sempre tão atentos. Qual é a função sintática desse elemento aqui destacado? Vamos lá. O estão, os espertos é o sujeito. Lembram isso? Sujeito da oração. O estão, ele é um verbo de ligação nesse contexto, tá? O que é um verbo de ligação? É um verbo que liga o sujeito a quem? A característica do sujeito, que é esse atentos aqui. Então, a gente tem sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Então, atentos, tá? Funciona como o predicativo do sujeito,
que é aquele elemento que caracteriza o sujeito. Então, portanto, gabarito aí fechadinho, predicativo do sujeito, nossa letra C de Celta. Show? O estar, ele é verbo de ligação, só que ele pode ser verbo de ação, dependendo do contexto, tá? Ainda tem essa para te enlouquecer um pouquinho. Por exemplo, se eu disser ela está na aula. Ela está na aula. Esse está aqui, ele vai ser um verbo de ligação? Não, ele vai ser um verbo de ação. Porque na aula não é o predicativo do sujeito. Na aula é um adjunto adverbial de lugar. Tá? Então, o aluno está na aula, ela está na aula. Esse está vai ser um verbo de ação. Portanto, vai ser um verbo intransitivo. Voltando aqui, e não verbo de ligação. Beleza? Então, está vai depender do contexto e outros verbos também. Show? Número 11. No trecho a seguir, aliás, não se importam que saibam que eles sabem. O elemento destacado é classificado como... Vamos lá, questãozinha de funções do que, né? Das classificações do que. O que, ele pode ter vários valores, que a gente vai discutir em cada uma aqui das alternativas, show? O que ele pode ter mais de um valor vai depender do contexto, tá? O que, ele não vai ser índice de determinação do sujeito em momento nenhum, tá? É apenas o ser. Se fosse uma questão de ser, o que não pode. Então, a letra A você já descarta. Pronome relativo. Quando que o que vai ser um pronome relativo, para quem não lembra? Quando ele estiver retomando um termo anterior, que, coincidentemente, né, se eu disser os bobos que pensam, os bobos que não se importam vivem mais. Aí esse que está retomando bobos. Agora, olha para a questão. Aliás, não se importam que saibam que eles sabem. Esse que, ele não está retomando nenhum termo anterior para ser pronome relativo. A pronome relativo retoma. Ele está ligando o verbo saber ao seu complemento. Então, esse que nada mais é do que uma conjunção integrante, tá? Que é quando liga o verbo ao objeto direto, o substantivo ao complemento nominal, beleza? Então, como esse que está ligando, esse que aqui é uma conjunção integrante. E o nosso gabarito aqui é a letra D. Show? Suave? Conjunção integrante. Outro valor que o que pode ter, né? Se é conjunção subordinativa consecutiva, que foi o que a gente viu naquela questão, que aqui não é o caso, tá? Outro valor também, aqui no caso, né, já que a questão está falando de parte integrante do verbo na letra C, esse aqui é a função do ser também. O ser, ele pode ter a função de parte integrante do verbo. Se eu disser, ele se queixou. O verbo queixar, ele precisa de um pronome, ele é um verbo pronominal. Então, ele se queixou da prova, eu me queixei da prova. Então, aqui não é o caso, porque a questão fala do que como conjunção integrante. Show, galera? E vamos à próxima questão, nossa número 12. Boba é Chagall, que põe a vaca no espaço, voando por cima das casas. Se as vírgulas fossem retiradas, questãozinha de oração subordinada adjetiva, e é uma questão de vírgula, só que não sintaticamente falando, tá? É uma questão mais de semântica. As vírgulas nas orações adjetivas, elas têm função ou de explicar um termo, que no caso é uma oração subordinada adjetiva explicativa, que é esse caso aqui, ó, bobo é Chagall, vírgula, que põe vaca no espaço. Quando eu boto a vírgula, é como se eu estivesse explicando apenas um elemento, é como se somente o Chagall colocasse vaca no espaço nas suas pinturas lá. Então, essa aqui é uma oração adjetiva e explicativa. Quando eu tiro as vírgulas, tá? Quando eu tiro essas duas vírgulas, essa oração ela vai ser restritiva. O que isso significa? De várias pessoas chamadas Chagall, eu só estou falando daquele que colocou a vaca no espaço, tá? Então, sem a vírgula eu restrinjo,
Ou seja, existem várias pessoas cujo nome é Chagall. E com a vírgula, o que isso significa, Luana? Eu só tenho Chagall e apenas esse Chagall colocou... Só tem um Chagall, né? E esse Chagall colocou a vaca voando no espaço. Beleza, galera? Então vamos lá. Se as vírgulas fossem retiradas, a oração ficaria sem sentido sintático? Não. Tem nada a ver com sintaxe essa questão, né? A oração continuaria sendo subordinada adjetiva, suave. Só que aí você ia botar para restritiva e não explicativa. Show? A oração teria o seu valor semântico alterado. Sim, galera. A semântica da oração seria alterada. E não a sintaxe dela. Ela não ia deixar de ficar gramatical nem nada. Mas o valor semântico seria alterado. Porque se eu tirar a vírgula, existem quantas pessoas chamadas Chagall? Milhares. Entenderam isso? Colocou isso na cabeça? Com vírgula, só estou falando daquela pessoa, aquela única pessoa que se chama Chagall. Só existe um Chagall. Quando eu tiro a vírgula, várias pessoas se chamam Chagall e eu estou falando daquele Chagall que colocou a vaca no espaço. Beleza? Tá engraçado isso, né? A vaca no espaço. Então, a semântica seria alterada. Nada aconteceria, pois as vírgulas são opcionais, aconteceria semanticamente falando. Infringiria a língua portuguesa? Não, a norma portuguesa. E a oração teria ambiguidade? Ambiguidade, para quem não lembra, é duplo sentido. Então, assim, não tem nada a ver com, não, aqui você mudou, ó, duplo sentido. Aqui você mudou, foi a semântica dela, ela não tá com trocadilho, com duplo sentido, por causa disso, tá? Duplo sentido é, por exemplo, se eu disser, o João falou para o Marcos que seu pai estava lá fora. Aí esse seu gera problema. Pode ser o pai do João ou o pai do Marcos. Beleza? Então, ambiguidade aqui não é o caso. Então, portanto, gabarito, nossa letra B. A oração teria a sua semântica alterada e somente a semântica. Show, galera? Vamos a 13, questãozinha de processo de formação de palavras, tá? E aí tá pedindo um processo, eu coloquei um processo bem simples para a gente relembrar, que é o processo chamado derivação sufixal. O que é derivação sufixal, né? Em primeiro lugar, derivação, a gente tem uma palavra base. Então, por exemplo, a gente tem legal. Legal é minha palavra base, tá? Dessa palavra, a gente tem uma palavra só, legal, que é um radical, lembram isso? Radical é a parte da palavra que não muda, tá? Que o seu valor semântico ali é a base significativa da palavra. De legal, a gente pode formar uma palavra derivada. Por exemplo, ilegal. E aí a gente tem esse i, mostrando que é uma derivação prefixal, é um prefixo. Mas a gente pode ter também legalmente. Legalmente, a gente tem o sufixo mente. Então, a gente tem uma derivação prefixal no i e uma derivação sufixal. E aí, todas as alternativas têm palavras derivadas de maneira sufixal, de maneira sufixal, tá? Derivação sufixal ou sufixação. Eu ia falar sufixalmente, ia ficar bonito, né? Transformei a palavra em um advérbio. Menos uma, vamos ver qual é. Esperteza, vamos lá. Esperteza, aqui a gente tem esperto, esperteza. Olha esse sufixo aqui. Então, aqui a gente tem sufixação. Original, originalidade. Ah, Luana, é uma palavra derivada de original e tu meteu o sufixo, ou seja, depois do radical. Show de bola, isso aí. Espontaneamente, espontâneo, espontaneamente. Olha esse sufixo aqui em mente, né? Mostrando aí uma derivação sufixal. Saber, cuidado, tá com sabedoria. Saber, sabedoria, derivação sufixal. E desvantagem, Luana? A gente tem aqui um prefixo e não um sufixo, tá? O des indicando negação. Portanto, o nosso gabarito aí é a letra E, porque desvantagem é uma derivação aí prefixal, bonitinho aqui, ó, prefixal e não sufixal. Show? Então, se cair questão de formação de palavras, né, tentem relembrar essas derivações. E existe a composição também, né, que é a composição, aí a gente tem dois ou mais radicais, duas bases, né,
E aí a gente faz guarda-chuva, uma palavra composta por justaposição, ou a gente faz aguardente, vulgo cachaça, né? Planalto, plano alto. Que aí você pega dois radicais, aglutina esses radicais e ocorrem perdas fonéticas, gráficas na palavra derivada. Beleza? Então a gente tem aguardente, planalto, derivação, composição aí por aglutinação. Show? Número 14. O bobo não reclama. O verbo é classificado como... Olha esse verbo aqui, o verbo reclamar. Normalmente, a gente fala o quê? Quem reclama, reclama de algo, né? Ou de alguém. Então, você pode falar, fulano reclamou da prova. Ok. Só que nesse contexto, o reclamar, ele tá como um verbo intransitivo, tá? Ele não tem nenhum complemento, tá? Então, o bobo reclama. Acabou. Se ele não tem complemento, ele é classificado como verbo intransitivo. Ah, Luana, mas quem reclama, reclama de algo. Show. Só que lá no texto, né, no contexto do texto, esse verbo, ele não tem complemento. O bobo não reclama, acabou. Você não pode tirar um complemento do nada, né, só para dizer ali que o verbo é transitivo indireto ou transitivo direto. Então, nesse caso, reclamar é um verbo intransitivo. Só para relembrar, o verbo transitivo direto, vir à prova. Quem vê, vê alguma coisa ou alguém. Então, esse verbo ver é um verbo transitivo direto, que pede um complemento que sem preposição. Bitransitivo, dei a nota. Dei a nota a ele. Quem dá alguma coisa a alguém. Ele é um verbo transitivo direto e indireto. Verbo de ligação é o verbo ser. Ela está feliz. É um verbo de ligação na nossa letra C. E o transitivo indireto, preciso de ajuda. Quem precisa, precisa de algo. Então, esse de ajuda aqui, ó, esse de é a preposição, ele é um verbo transitivo indireto. Beleza? Então, nesse contexto, reclamar, ele é intransitivo. Show? Número 15. Vai a boba e compra um aparelho sem vê-lo sequer. Então, a pessoa foi lá no calor da emoção, pum, comprou um aparelho sem vê-lo sequer. Pode-se afirmar que, em primeiro lugar, a gente vai descartar a letra B, porque a gente não tem um período simples. A gente tem o vai, que é um verbo, e compra, que é o segundo verbo, e o vê-lo. Cuidado com sequer, tá? Sequer não é um verbo, não. Tipo, é sem nem ver, né? Tipo, é sem ao menos ver. Tá funcionando aí como um advérbio. Então, a gente descarta a letra B. Show? É um período composto apenas por coordenação? O que é coordenação? São orações independentes entre si. Orações que não dependem uma da outra para fazer sentido. Aí você olha aqui, ó. Vai a boba, barrinha. Tá certo, é uma oração independente dividida aqui por esse E, que é uma conjunção aditiva. Compra o aparelho. Ok. A gente tem aqui duas orações coordenadas. A boba vai, compra um aparelho. Ah, Luana, mas cadê o sujeito do compra? Tá subentendido. Ela compra um aparelho. Ok. Só que aqui, ó, sem vê-lo sequer, esse sem vê-lo, essa terceira oração, cujo verbo é o ver, ela é uma oração o quê? Subordinada. Ela comprou o aparelho sem vê-lo, então é uma oração subordinada. Então, a gente não tem apenas período composto por coordenação, como está falando aqui na letra A. Então, a gente já vai descartar também essa letra A, beleza? É um período composto apenas por subordinação? Acabei de falar que as duas primeiras orações, elas são independentes entre si. Vai a boba e compra um aparelho. Então, se elas são independentes entre si, a gente tem oração coordenada também, além das subordinadas. E aí você vai para a letra D. É um período composto por 3 orações coordenadas? Não. A gente tem o quê? 2 orações coordenadas, tá? Vou botar aqui. 2. Que é o vai a boba, compra um aparelho. Acabou. Aí olha para a letra E. É um período composto por coordenação. As duas primeiras orações são coordenadas entre si. E por
subordinação, porque a última oração é uma oração, deixa eu apagar aqui, é uma oração subordinada. Esse sem sequer vê-lo, a gente classifica como uma oração subordinada adverbial concessiva, dá uma ideia de oposição. Ela comprou sem ver, são ideias contrárias. Beleza? Esse sem vê-lo sequer é uma oração dependente. Você não pode falar sem vê-lo sequer. Tu vai entender o que eu tô falando? Não, né? Então, o que aconteceu, né? Sem vê-lo sequer. Comprei o celular sem vê-lo sequer. Tá? Então, essa oração depende de uma primeira. Show? Vamos que bora para 16. Tá acabando. Confia, segura aí mais a sua ansiedade ou o seu já estou de saco cheio de você, Luana, chega, tá acabando. 16. Chamado um técnico, a opinião deste era de que o aparelho estava tão estragado que o conserto seria caríssimo. Então, o aparelho estava podre, não adiantou nada. Beleza, a oração destacada apresenta valor de... Vamos lá. Chamado um técnico, esse chamado técnico, você não consegue trocar, vou botar aqui, ó. Chamado um técnico, você não consegue trocar por quando chamou o técnico. Você não consegue meter esse quando aqui? Quando ficou feio. Se você consegue substituir por quando chamou o técnico, que cabe perfeitamente, tá? Você já vai desconfiar. Quando chamou o técnico, você já vai desconfiar que essa oração é o quê? Temporal, uma oração subordinada adverbial. Só que aqui a gente não tem o quando. A gente tem o quê? O particípio da forma verbal aqui, chamar. Só que mesmo assim essa oração é classificada como adverbial temporal. Ou seja, quando o técnico foi chamado, ele falou que o aparelho estava ruim. Lugar, nem existem orações adverbiais locacionais, né, na classificação sintática tradicional. Então, não é. Condição. Uma conjunção aí condicional. Se chamasse o técnico, contanto que chamasse o técnico. Então, aqui a gente não tem nem o se, nem o contanto que. Proporção. À medida que se estuda, mais se sabe. Quanto mais se estuda, mais se sabe. E simultaneidade, né? Eu cheguei quando você saiu. Aí pode ter um valor de tempo ou simultaneidade. Enquanto eu estudo, você presta atenção na aula. Enquanto você estuda, eu trabalho. Então, simultaneidade, ações que acontecem aí meio que juntas, né? Uma gradativa à outra. Show? Então, gabarito aí, letra A. Mas vamos ter letra E, né? Dessa vez, nesse simulado. Vamos lá, 17. O bobo nunca parece ter tido vez. No entanto, muitas vezes, o bobo é um Dostoiévski. Beleza. Esse, no entanto, ele tem um valor. Ele quer que você troque essa conjunção, questão típica também, né? Eu falo sempre PQP, brincando, que é a provável questão de prova. Não é o palavrão que você está pensando. Esse, no entanto, tem valor de oposição. E aí você tem que ver qual das alternativas tem uma oração com esse valor aqui de oposição. Tem uma conjunção com valor de oposição. Vamos lá. O mais, vou até já envolver aqui, né? Mas, porém, todavia, entretanto, tem valor de oposição. O porquanto, para quem não lembra, que é uma conjunção que a gente quase não usa, ele tem valor o quê? Explicativo. Então, o nosso porquanto é o nosso gabarito. Caso você não lembre, porquanto. Lembra do iniciozinho aqui, ó, porque. Lembra o porquê um pouquinho, não lembra? Então, o porquanto, ele é explicativo. Outra conjunção que muita gente não lembra, mas ela aparece também, é a conjunção com quanto. Vou botar aqui, né? Ó, com quanto, se aparecer, ela também, se tivesse aqui, né, seria também uma resposta certa para a substituição. O com quanto, ela também tem valor de oposição, tá? Então, com quanto também caberia, beleza? Nossa resposta, portanto, é a letra A, porque o porquanto ela é uma conjunção que tem valor de explicação e não de oposição. Beleza, galera? Até aí, tá fluindo, suave, melzinho na chupeta. Vamos à próxima. Tá acabando dessa vez, eu juro. Apontar a correta função sintática do termo destacado, hein? O bobo ganha utilidade. Pô, Luana,
Moleza, né? Quem ganha, ganha alguma coisa. Então, esse utilidade é o objeto o quê? Direto do verbo ganhar. O ganha é um verbo transitivo direto. Quem ganha, ganha algo. Ah, quem ganha, ganha algo de alguém? Você pode falar isso. Só que você não pode falar que esse de alguém é o objeto indireto. Quem ganha, ganha algo. Acabou. Não importa de quem, porque aí seria adjunto adnominal. Ganhei o presente de você. De presente, beleza? Então, nossa respostinha aqui, ó, fechado. Não falei que essa ia ser rápida, ó? Fechadinha aqui, objeto direto do verbo ganhar. Quem ganha, ganha algo. Vamos relembrar aí algumas situações? Por exemplo, a gente tem o objeto direto, obviamente, é o elemento, é o complemento verbal não preposicionado, né? Só que cuidado, a gente pode ter o objeto direto preposicionado. Por exemplo, beber da água. Quem bebe, bebe algo. Esse da água aqui, tá? Ele é um objeto direto preposicionado. A gente não pode mudar a transitividade do verbo, tá? Então, ele é um objeto direto preposicionado. Por quê? Existem outros também, tá? O verbo comer, por exemplo. Em texto bíblico isso aparece muito, né? Enfim, então, comer do pão, beber do vinho. Então, se eu disser, vou melhorar aqui, tá? Beber da água. Esse da água, ele é um objeto direto, porém ele é um objeto direto o quê? Preposicionado. Show? Porque é por causa da presença aí da preposição, beleza? Aqui é de boa, utilidade, objeto direto puro. Simples. Próxima questão de crase, né? Ela não poderia ficar de fora, tadinha dela. Questão de acento grave, perguntando o emprego do acento grave em enquanto o esperto não dorme à noite. Por que o acento grave, para quem não sabe, é esse sinal aqui, né? É o acento agudo torto, como dizem. Por que esse acento grave acontece? Dormir, vamos lá, dormir é um verbo intransitivo. O que é um verbo intransitivo, né? É um verbo que não precisa de complemento. Então, ó, dormir, verbo intransitivo. Se ele é um verbo intransitivo, ele não precisa de complemento, o que vem depois dele é um adjunto adverbial. Isso aqui, à noite, é um advérbio. Adjunto adverbial. Como é uma expressão feminina, noite é uma expressão feminina, o uso do acento grave é justificado por ser o quê? Uma locução adverbial feminina. E o nosso gabarito aqui, letra B. Se eu falasse assim, saiu às pressas, a mesma coisa. Às pressas é uma locução adverbial feminina. Então, por isso, o uso do acento grave. Show, galera? Ser regido pelo verbo dormir, aí na letra C, não. Ser complemento verbal feminino, dormir é intransitivo. Se ele é intransitivo, ele não tem complemento verbal nenhum, tá? Não é objeto nem nada, ele não tem nenhum complemento verbal. Ser regido pelo nome noite, pior ainda. Noite não precisa de nada, né? Noite é um substantivo independente. E não ter relação com os termos da oração. Isso aqui é para você descartar, pelo amor de Deus. Então, gabarito aí, letra B. Show? E a nossa última questão, finalmente, é uma questão de semântica, de sinonímia ou de antonímia, tá? Vamos lá. A expressão célebre pode ser substituída sem prejuízo de valor por... Vou te dar a resposta, porque talvez você não lembre, né? Que insigne é uma expressão, tá? Insigne significa nada, né, nada mais, nada menos do que uma pessoa, uma coisa notável, uma coisa importante, uma coisa célebre. O que é célebre frase? É uma frase famosa, uma frase importante, uma frase que ficou canônica, ficou conhecida por muitas pessoas. Então, insigne é a única palavra que substitui sem prejuízo de valor. Claro que não são sinônimas idênticas, tá? Não existem palavras iguais no português, existem palavras semelhantes. E todas essas outras, ó, ignóbil, mesquinho, patife, tem um sentido mais o quê? Um sentido mais pejorativo, que é completamente diferente de célebre, tá? Uma pessoa célebre é uma pessoa
que tem importância, que tem notoriedade. Então, ignobe, mesquinho, patife, infame são coisas ruins. E insigne é a nossa resposta certa, nosso gabarito da nossa última questão no nosso simulado, beleza? Galera, tentei pegar um pouco de tudo, tá? Vírgula, crase, orações, sintaxe, semântica. Eu espero que esse simulado te ajude a, no mínimo, acertar aí 18 questões na sua prova de português. Não esqueçam de ler o texto. Não esqueça que isso é apenas uma simulação, né? O próprio nome já diz. Não anula que você estude ou reestude, né? Os outros conteúdos que aparecem no seu edital, que aparecem, né, no seu edital. E esse simulado foi para dar aquela relembrada em alguns conteúdos. Beleza? Um beijo, gabarite e até a próxima.